E eu quero começar, se você está aí com a tua Bíblia, nós vamos começar de trás para frente. Nós vamos começar com Daniel capítulo 6. Aqui no Daniel capítulo 6, ele vai para a cova dos leões, mas aqui ele já passou pela fornalha. Ele já passou pela fornalha. Mas eu quero fazer assim hoje com você. Por quê? Porque é grande a palavra e não dá tempo da gente ler essa palavra toda. Então eu preciso que você já vá rapidinho comigo já em Daniel capítulo 6, para você ver um detalhe que é muito importante agora. Vai, coragem. Vai tomando a tua Bíblia, vai compartilhando, vai dizendo, olha, eu preciso que você entre nessa live agora. Vai, coragem. Preciso que você entre na live agora, antes da Raquel começar a meditação de hoje, porque ela é todinha para você. Vai, coragem. Começa aqui, versículo 4. Daniel estava acima dos outros ministros e sátrapas, pois tinha um espírito tão fora do comum, que o rei estava pensando em dar-lhe autoridade sobre todo o reino. Foi então que os ministros e sátrapas começaram a procurar uma oportunidade para surpreender Daniel em algum deslize contra os interesses do reino. Mas nada puderam encontrar de suspeito, já que Daniel era fiel. Nada conseguiram achar de culpável ou incorreto. Eles não conseguiram encontrar nada. Então, preste atenção. Daniel era um homem fiel. Daniel, ele foi levado já em cativeiro. Ele já foi levado como escravo no período do rei Nabucodonosor. Mas o que eu quero que você perceba, Daniel era um homem justo. Então, entenda uma coisa. Você precisa mudar a forma de ver as suas tribulações. Filho, filha, hoje você vai dar um salto violento na sua vida. Já pode dizer comigo, ô glória. Ô glória. Eu quero, estou preparado, caneta preparada. Você precisa mudar a forma de ver a tribulação. Daniel, ele foi levado como escravo. E ele estava ali como escravo, lá embaixo. Mas ele foi fiel. Mesmo na tribulação, ele permaneceu fiel. Enquanto todos estavam se contaminando, Daniel falou, eu não vou contaminar meu coração. Daniel disse, eu não vou contaminar meu coração. Olha aqui, capítulo 1, não precisa abrir, mas se você estiver anotando, capítulo 1, versículo 8, Daniel, porém, decidiu no seu coração que não iria se contaminar. Porque a tribulação, ela vem, meu filho, minha filha, para deturpar teu coração, para contaminar teu coração. Então diga comigo, diante da tribulação, eu não vou permitir que o meu coração se contamine. Eu não vou permitir que o meu coração se contamine. Começa por aqui. Daniel não permitiu que o seu coração se contaminasse. Ele continuava fiel. Raquel, mas como contaminar o coração? Quando você entra numa tribulação, quando você passa por alguma coisa, quando você perde alguém, quando você perde coisas, quando você se vê sem dinheiro, quando você se vê doente, às vezes a gente contamina com a tristeza, com a murmuração, com a reclamação, com a dúvida. A gente duvida, meu filho. A gente duvida, minha filha. A gente questiona. Mas por que eu estou passando por isso logo agora? Entenda. Não contaminar o coração. Diga forte. Não contaminar o coração. Isso não pode ficar fora da sua visão. Você não pode esquecer minha voz dizendo, diante da tribulação, não contaminar o coração. Diante da tribulação, não contaminar o coração. Não reclama. Não entristeça. Não murmure, e você vai ver por quê. Olha aqui o que foi sério. Aí você pode dizer, Raquel, mas a tribulação que eu estou passando é inveja, é traição, é maldade. Maldade que fizeram.
É maldade que fizeram. Mataram o meu filho. Assassinaram a quem eu amava. Meu filho, minha filha, presta atenção. Daniel era justo. E esses ministros ficaram com muita inveja. Você sabe por quê? Porque Daniel era escravo, estava lá no sótão, no porão. Só que como ele era fiel a Deus, Deus começou a dar a ele dons, revelações. E as revelações, a sabedoria de Daniel chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor ficou sabendo que ele era um sábio. Viu. Chegou aos ouvidos do rei Baltazar. E ele ficou sabendo que ele era um sábio. Chegou aos ouvidos do rei Dário. Meu filho, minha filha, a graça que Deus derrama para você, ela vai chegar no ouvido de quem precisa. A graça de Deus, ela vai chegar no ouvido de quem precisa. Acalma. Mas você pode dizer, Raquel, mas como que isso vai acontecer? Eu não sei não. Vai acontecer. Vai chegar, Deus dá um jeito da graça dele chegar. Ficaram sabendo. E aí chamam Daniel para desvendar sonhos. Daniel então passa a ser uma pessoa importante na corte porque ele tinha o dom de revelar sonhos. E aí de repente, um que estava lá embaixo vai lá para cima. Isso aí causou o quê? Inveja. De repente, olha o que diz aqui, de repente ele estava acima dos outros ministros. Um que veio lá de baixo estava lá em cima. Causou inveja. Eu quero que você anote forte essa palavra que Deus me deu hoje. O mais estranho, por mais estranho que pareça, meu filho, ser alguém abençoado. Essa palavra foi muito forte que Deus me deu hoje. Eu quero ler porque isso mexeu com o meu coração. O mais estranho de ser alguém abençoado é que algumas pessoas vão ter raiva de você apenas por perceberem que você é abençoado. Verdade ou não é? Vai ter gente que vai ter raiva de você só porque você é abençoado. Vai ter gente que vai ter raiva de você só porque você é feliz. Vai ter gente que vai ter raiva de você. Aí você pode dizer assim, gente, mas eu não tenho nem nada, as pessoas estão com... Então, é por isso, é porque você é abençoado, é porque você é feliz. E deixa eu te dizer uma coisa. Daniel incomodava. Diga comigo, eu não preciso ter medo de incomodar. Eu não preciso ter medo de Não, incomodar. eu quero que você diga isso mais forte, porque tem gente aqui que tem medo de incomodar. Você está ficando escondido, você está tímido, você não quer aceitar o que Deus está te chamando, você está com medo das pessoas falarem, de você aparecer. Ei, vamos parar. Começa forte, diga comigo. Eu não vou ter medo de incomodar. Eu não vou ter medo de incomodar. Pronto. Entenda uma coisa? Quando alguém quiser te puxar para baixo, meu filho, é só porque você está acima dele. É isso, entenda uma coisa. Se tem alguém tentando te puxar para baixo, se tem alguém dizendo coisa para te puxar para baixo, já está tudo declarado, é porque você está acima dele. Esses ministros, esses sátiras aqui, como é que fala, né? Sátira não, gente. Mas parecia uma sátira mesmo, né? Mas é sátrapas. Eles estavam tentando puxar Daniel para baixo, porque viam que Daniel estava acima. Então diga comigo, quando alguém quiser me puxar para baixo, Quando alguém quiser me puxar para baixo, é porque eu já estou em cima. é porque eu já estou em cima. Fala isso para tua alma acalmar. Se alguém está tentando puxar você para baixo, meu filho, puxar teu tapete, te perseguir no teu trabalho, respira fundo e diga, é só porque eu estou em cima. Se estão tentando puxar você para baixo, é só porque eu estou em cima. Bora, vai dizendo aí para mim, Raquel, essa palavra forte é para mim. É para mim. Mas não acabou, não. Eu quero que você veja um detalhe aqui muito forte. Sabe o que eles fizeram? Eles, já que não conseguiam pegar Daniel de jeito nenhum, fizeram reinventar uma lei.
inventaram uma lei de que não podia rezar, não podia fazer nenhuma oração. E o rei, sem perceber o que aquilo ali era uma trama, assinou o decreto. E eles fizeram de um jeito tão sério que ainda fizeram assim, ó. Não pode ser mudado. Está aí no versículo 8. Não pode ser mudado. E versículo 10, o rei Dario assinou o decreto de interdição. Só que Daniel, ao saber que o rei tinha assinado o decreto, foi para casa. E no andar de cima, com as janelas abertas, olha o detalhe, com as janelas abertas. Estava fechado? Não. Estava escondido? Não. Sabendo, Daniel sabia, com as janelas abertas, para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele ia ali, se ajoelhava, para abençoar e louvar o seu Deus, como sempre fazia. Meu filho, minha filha, entenda uma coisa. Quando Daniel estava lá nas fornalhas, os 3, capítulo, não precisa pegar, mas anota, capítulo 3, os 3, Daniel e mais 2, ficaram passeando no meio do fogo, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor. E Daniel de pé orou, abrindo sua boca no meio do fogo. Você vai dizer, diante da tribulação, o que eu tenho que fazer? Ficar de pé, abrir a minha boca e louvar a Deus. Diante da tribulação se louva, meu filho. Diante da tribulação se louva. Daniel ficou de pé e começou a dizer, bendito és tu, Senhor. Imagina você, no meio do fogo, o fogo pegando, e você começa, bendito és tu, Senhor, o fogo está pegando. Porque tu és justo em tudo o que fizestes para nós. Daniel foi para a cova dos leões, porque pegaram ele rezando, jogaram ele na cova de leões com fome. O que Daniel fez? Diante da tribulação, se louva. Diante da tribulação, se louva. Daniel louvou. Meu filho, minha filha, entenda isso. Quando Deus te envia para um lugar, Ele te envia porque Ele tem propósito. Deus sabe que pode contar com você. Deus sabe que pode contar com você. Sabia disso? Deus sabe que pode contar com você. Você está nessa empresa porque foi Deus que te colocou aí. Você está nessa família porque foi Deus que te colocou aí. Você está nesse estado porque foi Deus que te colocou aí. Você está nesse país porque foi Deus que te colocou aí. E Daniel sabia disso. Sabe o que Daniel disse para o rei? Ei, eu não estou aqui porque você me prendeu. Eu não estou aqui porque vocês me trouxeram. Eu estou aqui porque Babilônia precisava conhecer Deus. Você tinha que entender, meu filho, que você está onde está, porque as pessoas têm que conhecer o Deus que você vive, o Deus que você prega, o Deus para qual você reza. Daniel sabia que onde ele estava, se o lugar era bom ou ruim, é porque era ali que ele ia manifestar a glória de Deus. Entenda que o momento e o lugar que você está é o lugar que você foi chamado a manifestar a glória de Deus. Mesmo que seja um lugar hostil. O que é hostil? Um lugar que parece que está te expulsando dali. Um lugar que parece que não te quer. Um lugar contrário. Contrariedades. Ei, meu filho. Você pode começar a dizer, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Não é ninguém que coloca você, não. Você é filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Não é ninguém que me coloca, é o meu Deus que guia a minha vida. Se levanta. Raquel, mas eu estou aqui diante dessa enfermidade. Sabe o que o rei disse para Daniel? Agora eu quero ver se esse Deus salva vocês. E para mim essa resposta dele é muito extraordinária. Essa resposta você precisa aprender. Daniel respondeu assim: se Deus vai nos livrar, não sabemos. Se Deus vai nos livrar, não sabemos. Mas não vamos dobrar o nosso joelho diante de você. A minha fé eu não negocio. Se Deus vai me curar, eu não sei. Mas a minha fé eu não negocio. Se Deus vai resolver a situação, eu não sei. Mas a minha fé eu não mudo.
Diga comigo, a minha fé não é negociável. A minha fé não é negociável. Você está entendendo isso, meu filho? Vocês estão entendendo isso? Porque às vezes a gente tenta negociar para diminuir a nossa tribulação. A gente começa a mudar algumas coisas, a se adaptar demais. Ei, a tua fé não pode ser negociada. A gente começa a achar dizendo, foi Deus quem quis assim, né? Ei, começa a dizer, se Deus vai me curar, eu não sei. Não começa a botar conversa fiada na boca de Deus, que foi Deus que mandou a doença, que foi Deus que quis assim. Para com isso, minha gente. Entenda o seguinte, eu estou passando por esse momento. Ponto. Se Deus vai me curar, eu não sei. Se Deus vai me livrar, eu não sei. Mas a minha fé eu não mudo. Eu creio num Deus que age. Diga, a minha fé não é negociável. A minha fé não é negociável. Começa a entender isso. Então, diante da tribulação, eu não mudo, eu não negocio a minha fé. Diante da tribulação, eu firmo os meus pés. Diante da tribulação, eu firmo os meus pés. Diante da tribulação, eu firmo os meus pés. Lembra disso? Você vai louvar. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Mesmo sem dinheiro, meu filho, eu vou louvar. Mesmo brigando, eu vou louvar. Mesmo a minha filha não estando em casa, meu filho tendo saído para beber, meu marido está alcoólatra, mesmo você tendo perdido alguém, eu vou louvar. Louva, 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 entenda isso. Firme a tua fé. Morra louvando ao Senhor. Tenha firmeza nisso, não negocie a tua fé. Não mude, não mude. Eu creio no meu Deus e eu não vou mudar isso. Eu creio no meu Deus, porque as pessoas vão dizer, cadê o Deus que não te cura? Cadê o teu Deus que não está fazendo nada? Cadê o teu Deus? Ei, se Deus vai me curar, se Deus vai me livrar, eu não sei, mas a minha fé eu não perco. Mas a minha fé eu não mudo. A tribulação tem que firmar seu pé. E não te fazer desistir, parar de rezar, trocar, não. Coragem. Diante da tribulação, eu firmo os meus pés. Diante da tribulação, eu firmo os meus pés. E por último, meu filho, minha filha. Olha que coisa extraordinária. O que acontece aqui? Os três na fornalha estavam ali, louvando, o fogo pegando, e eles ali. E sabe o que eu acho mais interessante? O rei mandou acender uma fornalha 7 vezes mais forte que o de costume. Diga forte, ô glória! Ô glória! Às vezes a coisa tá difícil, meu filho, porque a glória dele vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que vai desafiar todos aqueles que estão vendo. Às vezes a fornalha para você está assim, 7 vezes maior. Prepara-te. Prepara-te, porque a glória será enorme. É grandioso. Daniel e os amigos começaram a louvar. Nessa fornalha 7 vezes mais quente que o de costume. E de repente o rei começou a ver, não eram 3, eram 4. E o rei disse, mas a gente não botou só 3 lá dentro? Quem que é aquele quarto ali? Eu não sei. E o rei começa a ficar irritado com aquilo. E o que eles estão fazendo? Eles estão dançando. Mas o que é isso? Como que pode estar feliz no meio dessa tribulação? Como é que pode estar louvando no meio da dificuldade? Como é que pode dizer que é vitorioso passando por isso tudo? Ei, deixe os outros se incomodarem. Você continua. Eu sou vitoriosa. E aí, o rei mandou tirar tudo do fogo. Porque ele queria ver. O que é isso? O que está acontecendo? Entenda, meu filho. O anjo do Senhor, porém, desceu para junto de Azarias, seus companheiros, e impeliu as labaredas de fogo para fora da fornalha, e fez surgir no meio da fornalha um vento de orvalho refrescante, e o fogo não os atingiu. Diga forte, e o fogo não
os atingiu. E o fogo não Os atingiu. E aí na cova dos leões, ele estava lá, os leões famintos, o rei apavorado, porque ele precisava de Daniel, ele não queria ter assinado aquele decreto, e o rei chega no outro dia apavorado, lá morrendo de medo de ver os ossinhos de Daniel caídos no chão. O rei chega, versículo 21, capítulo 6, o rei chegando na cova, com a voz lacrimosa, chorando, o rei estava chorando, o rei não queria, e diz: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem sempre cultuas, foi capaz de livrar-te dos leões? Olha a pergunta do rei. Foi capaz de livrar-te dos leões? E Daniel falou: meu filho, grave essa frase. Viva o rei para sempre. Meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Quando se louva, os anjos vêm e te salva. Meu filho, entenda isso. Entenda isso, e agora você vai declarar forte: o Deus que eu sigo, O Deus que eu sigo, entra na fornalha comigo. entra na fornalha O comigo. Deus que eu sigo, O Deus que eu entra sigo, na cova do leão comigo. entra na cova do leão comigo. Meu filho, entenda isso. O teu Deus está contigo, para onde for, e Ele vai enviar anjos para fechar a boca de leões, para soprar o vento, para te fazer suportar o fogo. Deus, Ele está contigo. Diga forte: diante da tribulação, o meu Deus está comigo. Diante da tribulação, o meu Deus está comigo. Você não pode esquecer isso. Daniel entendeu. Babilônia precisava de Daniel para que conhecesse quem é Deus. Meu filho, às vezes a tua família não vai dizer muito obrigada para você, mas eles precisam de você para conhecer quem é Deus. Às vezes a empresa que você está precisa de você para conhecer quem é Deus. Às vezes a dificuldade que você está hoje, às vezes o lugar que você tem que passar hoje, precisa conhecer quem é Deus.